aí. Tem a dúvida disso não. Tenha não, que ele pode querer demonstrar a vocês o quanto que ele é bom. Tá? Irmãos, é bom estar aqui com vocês. Eu sempre falo que é sempre bom estar aqui. É com grande prazer que eu estou aqui. E hoje, com a graça de Deus, eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu sei que nos dias que nós estamos aqui, os irmãos têm trazido papel, caneta para anotar. Hoje eu vou fazer uma coisa com vocês. Se tem alguém aqui que sente dificuldade na hora que está anotando, depois de pegar o raciocínio da mensagem, hoje não anote não. Porque eu quero que você preste bem atenção no que eu vou compartilhar com vocês essa noite, sem nada perder. E nas próximas aulas a gente continua nesse sistema de estar... Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Continua nesse sistema de estar anotando. Mas hoje eu quero que vocês prestem o máximo de atenção no que nós vamos compartilhar essa noite. Eu peço que vocês abram comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. A palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite é conhecendo um pouco acerca do Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Então vamos ler. Está escrito assim a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante quando começa esse texto, né? Foi no momento, ou seja, logo depois que João Batista foi preso, Jesus começou pregando o Evangelho do Reino. E o interessante é que Jesus inicia a sua mensagem, a sua pregação, com o mesmo ou parecido com a mensagem que João Batista pregava. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Parecido. Mas sabe o que é o mais interessante? É que quando Jesus envia os discípulos na missão dos 12, eles também vão falar uma mensagem parecida com essa, só que com outro enfoque. Jesus vai dizer para eles: não ide no caminho das outras gentes, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo dizer assim, ó, o tempo está cumprido, o reino de Deus. O reino de Deus? Não, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. A impressão que dá é que essa mensagem, que começou a ser ministrada por João Batista, ela vai evoluindo até chegar aos lábios dos discípulos, ou até eles receberem a instrução de Jesus Cristo. Eles vão dizer que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus, ele aqui nós podemos colocar que ele possa ter duas conotações principais. Primeiro é que um dia Jesus Cristo vai instalar o seu reino literalmente aqui na terra. Vai ter um dia que Jesus Cristo literalmente ele vai reinar aqui na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus disse: eis que vem sem demora, guarda o que tens para
Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu rei. No livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus ele vai fazer uma promessa para os seus discípulos. E ele diz que quando ele sentar no seu trono para reinar, também os 12 discípulos sentarão em 12 tronos, para também julgarem as 12 tribos de Israel. No livro de Efésios, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, há vários textos na Bíblia que diz que Jesus literalmente ia implantar o seu reino aqui na terra. Lembre-se, a maioria das profecias do Velho Testamento acerca do reino de Deus é referente ao reino milenial. A maioria. Por isso que muitos erram e interpretam mal. E botam um folhetim com aquele reino bonitinho, todo mundo sentado em volta ali, e todo mundo rindo, não sei o quê. E eles acham que na verdade não vai haver arrebatamento, porque tem profecia que fala que o Senhor vai reinar aqui, e vai reinar mesmo, vai reinar durante 1000 anos. É o reino milenial. É o que está lá em Apocalipse capítulo 20, que o Satanás será preso durante 1000 anos, e o Senhor reinará também junto com os seus servos, também julgarão durante 1000 anos. Nesse reino o Senhor vai julgar com mão forte e com vara de ferro. Esse é um reino de paz e de justiça. Mas até esse reino chegar, foi o que Jesus vai estar passando para os escribas e fariseus quando ele foi interrogado. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21 está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus Cristo disse: o reino de Deus não virá com aparência humana, dizendo, ou ele aqui, ou ele ali. Não, não vai ser assim. O reino de Deus vai ser assim. O reino de Deus vai estar em vós e entre vós. Então, enquanto esse reino literal não é estabelecido na terra, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está no nosso meio. Então, o Senhor já está no nosso meio reinando. Então, o reino de Deus tem essas duas conotações. E esse reino de Deus, ele foi anunciado através do Evangelho. O Evangelho é o que é causador desse reino até nós. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Eu quero explicar para vocês, tentar explicar para vocês o que é o Evangelho. Se me perguntarem assim, o que é o Evangelho? O que vocês vão responder? E é interessante saber que muitas pessoas não sabem mesmo o que vão responder. E muitas sabem o que vão responder. O que eu quero chegar aqui hoje é lembrar aqueles que sabem e tentar ensinar para aqueles que ainda não sabem. Mas antes de falar o que é o Evangelho, vamos ver o que o Evangelho não é. De tantas coisas que eu poderia separar do que o Evangelho não é, eu destaquei uma só. E eu quero compartilhar com vocês essa noite. O que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que o Evangelho não é uma religião. Grave. O Evangelho não é uma religião. Por quê? Religião é um termo derivado do latim que significa o sentimento que liga uma pessoa ao seu Deus. É uma crença, é uma devoção. São manifestações de tais crenças ou das suas doutrinas e de ritos próprios que faz com que a pessoa sinta que está se aproximando de alguma divindade. Ou seja, falar de maneira mais simples, religião é a tentativa do homem de chegar até Deus. E para isso, eles criam os seus próprios ritos, as suas próprias doutrinas, as suas próprias liturgias, os seus próprios dogmas. O Evangelho não é religião. Por quê? Porque não é a tentativa do homem de chegar até Deus. Foi Deus que desceu até nós. Por isso que o Evangelho não é religião. Nós vamos ver que o nome de Jesus Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. Foi Deus que se fez na forma humana e veio e habitou entre os homens. Por isso que o Evangelho não é religião. Nós não fizemos nada para chegar até Deus. Nós não fizemos nada para receber o Evangelho. Nós não fazemos
o evangélico consciente, ele, ao mesmo tempo que ele não é nada, porque nada vem dele, ao mesmo tempo ele é grande coisa, porque ele sabe que ele é só um instrumento na mão de Deus. E o instrumento que tem consciência de que é instrumento, ele é muito bem usado para a honra e glória de Jesus Cristo. Então o evangelho é religião por causa disso, porque nós não precisamos fazer nada. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito, ninguém pediu. Na terra não havia um justo sequer, não havia quem fizesse bem. Então o Senhor, Ele morreu por nós, quantos nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. E pela sua graça nós fomos salvos. Então não é por atitude humana, não é por ação humana, é pela ação do seu Espírito. Essa é para mim a principal diferença do reino de Deus para as demais religiões. Que nós precisamos criar, nós só precisamos imitar. É o que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tudo que viste e ouviste aprendeste de mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Mas quando a gente quer ajudar a Deus, aí é o nosso problema, porque se torna temporal. Vocês vão ver por aí que muitas igrejas, a liturgia deles mudam de 2 em 2 anos. Eles entram numa nova doutrina, numa nova visão, num novo mover. Porque é humano. E tudo que é humano perece pelo uso. Mas o que é Deus permanece para sempre. Porque Jesus Cristo, Ele disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra nunca há de passar. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta: não ameis o mundo em tudo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, como você se dá carne, você se escolhe sobre da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa para suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que é o reino de Deus, o que é de Deus, o que vem dele mesmo, está de acordo com a sua palavra. E se está de acordo com a sua palavra, ela é eterna, permanece para sempre. Não se preocupe, vai frutificar, vai dar resultado, porque um é o que planta, outro é o que colhe, mas quem dá crescimento é o Senhor. É assim. Eu acho que essa é a principal diferença do reino de Deus. Essa é a principal diferença do reino de Deus. A nossa preocupação com o reino de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, não é que as coisas não vão dar certo. É uma preocupação de zelo. É uma preocupação de fazer conforme a palavra. E quando nós fazemos conforme a palavra, cai a chuva, bate o rio, vem o vento e ficará em pé, porque está edificada sobre a rocha. Mas o que não está edificado sobre a rocha, não está edificado na palavra, cai o rio, desce a chuva, bate o vento, sobe os rios e é grande a sua queda, porque está edificado sobre a areia. Essa é para mim a principal diferença entre o reino de Deus e as religiões, entre o evangelho e as religiões. O evangelho não é religião. Por quê? Porque o evangelho não é uma tentativa do homem de se chegar até Deus. Foi Deus que despiu da sua glória e habitou entre nós, que se humilhou e veio até nós, se fez na forma de servo, se sujeitou até a morte. Por isso é que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que todos eles se dobrem e glorifiquem a Jesus Cristo, dizendo que Ele é Senhor. É a diferença principal. Uma outra diferença para mim, que vai me mostrar que o evangelho não é religião, é que de todas as religiões e de todos os segmentos na terra que nós conhecemos como religião, de todos os segmentos na terra que nós conhecemos como religião, aí o evangelho também entra, que o evangelho é um segmento que é conhecido como religião. De todos os segmentos da terra que é conhecido como religião, só 4 não têm a sua fé, a sua doutrina baseada unicamente por filosofia. Só 4 não têm a sua doutrina baseada
principal o profeta Maomé. O budismo tem como líder principal Buda. O judaísmo tem como líder principal Moisés. E o cristianismo tem como líder principal Jesus Cristo. Por que o evangelho não é religião? Porque desses 4 líderes principais, o único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Por isso que o evangelho não é religião. Essa é a diferença principal. O líder deles estão mortos, mas o nosso líder, que é Jesus Cristo, morreu, ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. É isso. Vocês entenderam porque o evangelho não é religião? Claro que você vai ficar ofendido se alguém disser assim: ah, não, qual é a sua religião? Não, é claro, o evangelho é um segmento da terra que é conhecido como religião, mas é importante que aqueles que fazem parte do evangelho saibam que o evangelho não é uma religião. Então, antes de dizer o que o evangelho é preciso que a gente saiba que o evangelho não é uma religião. E aí, sabendo que o evangelho não é uma religião, não dá nem para se comparar com as outras coisas que vai vir por aí. E acerca das religiões filosóficas, a gente não precisa nem entrar, porque as suas próprias doutrinas são confusas até mesmo para os seus adeptos. Tá? Por quê? Porque os seus adeptos não têm um espírito que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, para revelar a eles o significado das Escrituras. Mas nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, que o homem de Deus, ele de nada é discernido, mas ele discerne tudo. Por que ele discerne tudo? Porque o espírito que nós habita, nós não podemos saber o que está na cabeça de Deus. Quem pode saber qual é a vontade de Deus? Mas o espírito que nós habita, ele vai até as profundezas de Deus, até a parte mais profunda de Deus, e nos revela. E nós sabemos de tudo isso porque nós temos a mente é isso que o escritor quer explicar aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 diante. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Essa é a resposta. Nós temos a mente de Cristo. Então, uma coisa você entendeu é o seguinte: quer ver uma coisa interessante? Você não pode tentar ler a Bíblia para poder conhecer Deus. Loucura que eu vou dizer, né? Mas claro que você vai ler para conhecer Deus. Agora, você não pode querer ler a Bíblia para tentar conhecer a anatomia do Altíssimo. Porque tudo que Deus se revela na Escritura é o que Ele quis revelar. Ou você acha que um ser infinito cabe tudo que Ele era, cabe aqui dentro? Então o que Deus revela aqui é o que Ele quis revelar. É o que Ele diz, né? As coisas reveladas são para os e as ocultas para Deus. Então aqui mesmo nessas Escrituras tem coisas reveladas e coisas ocultas. Quer queira ainda aceitar ou não. Entendeu? Então, irmãos, o que é o Evangelho? Sabemos que esse termo Evangelho deriva do grego que significa boas novas, boa notícia. Por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento recebem esse nome de Evangelho. Porque eles começam contando essas boas notícias. Começam contando essas boas novas. Vocês vão ver que em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 14, os anjos chegam para os pastores de Belém e falam: eis que trago a vocês boas novas. Boas notícias. Nasceu o rei de Israel, filho de Davi. E nasceu na cidade de Belém. Foi uma ótima notícia. Foi a melhor notícia que o homem poderia ouvir. E vocês vejam que depois dessa notícia, desce toda a
celestial, começa a adorar, dizendo que havia, glorificando a Deus pela sua misericórdia e pela paz para com os homens. E o que os pastores de Belém disseram? O que nós vamos ficar fazendo aqui ainda? Vamos ver essa boa notícia. Porque é uma notícia que se vê, não é só que se ouve, não. Então o Evangelho vem mostrar isso, os Evangelhos. Os 4 primeiros livros vem mostrando isso. E essa boa notícia, ela pode ser vista. Os Evangelhos não é uma biografia de Jesus. O Evangelho não é uma biografia de Jesus. Os Evangelhos, eles têm como foco principal os 3 anos de ministério de Jesus. Então, na sua totalidade, o que está nos Evangelhos só aconteceu em 3 anos. Então não é nenhuma biografia de Jesus. Os Evangelhos só veio para apontar essa boa notícia, que é a salvação de Deus para com os homens. O Evangelho significa boa notícia. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a chegada do reino de Deus até nós. Como nós lemos lá em Marcos capítulo, como está escrito também em Marcos capítulo 11, versículo 14, o tempo está em Marcos capítulo 1, versículo 14, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o reino de Deus está próximo, e para que você chegue a esse reino, é só você se arrepender e crer no Evangelho. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, está escrito: Jesus enviou estes e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo povo do caminho da gente, nem entreis em cidades samaritanas, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ide pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Então a primeira coisa que nós devemos aprender sobre o que é o Evangelho é que o Evangelho é a chegada do reino de Deus até nós. Você lembra da oração dominical de Jesus Cristo? Como é que começa a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o quê? Venha a nós o quê? Seja feito o quê? Tanto na terra como no céu. O que o texto está dizendo com isso? É que Jesus está dizendo que é para ser feita a vontade de Deus na terra, da mesma maneira que a vontade de Deus é feita no céu. E só existe um lugar aonde a vontade de Deus pode ser feita na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu. É na sua igreja, através da pregação e da obediência do Evangelho. É o que o texto está dizendo. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade aqui na terra, da mesma maneira que a sua vontade é feita no céu. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que o Evangelho, ele é a chegada do reino de Deus até nós. Uma outra coisa que nós temos que saber acerca do Evangelho é que o Evangelho é o cumprimento das promessas feitas por Deus. O Evangelho é o cumprimento das promessas feitas por Deus. Mas feitas por Deus a quem e quando? Então nós vamos no sentido regressando para ver essas promessas. O Evangelho é o cumprimento das promessas feitas por Deus aos homens, através dos profetas, que um dia os salvaria. O Evangelho é o cumprimento das promessas feitas por Deus à humanidade, que um dia a salvaria, daria a ela a oportunidade de salvação através de um Redentor. Olha só o que está em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual havia antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. A qual salvação inquiriram e trataram diligentemente
Dificilmente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Lucas capítulo 1, versículo 68 e 70. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos profetas desde o princípio do mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras e de diversas formas aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do seu Filho. Então a primeira coisa que você deve gravar é que o Evangelho é a chegada do reino de Deus até nós. A chegada desse reino de Deus até nós é o cumprimento das promessas feitas por Deus. Promessa feita por Deus para quem? Promessa feita por Deus à humanidade, que a salvaria através do Redentor. Promessa feita por Deus no Éden, que um dia resgataria a humanidade e derrotaria a serpente. O que eu não posso nem chamar de promessa, o que eu devo chamar mesmo é de uma sentença. Se vocês forem ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, versículo 15, está escrito assim: então o Senhor Deus disse à serpente, posso nem chamar de uma promessa, foi uma sentença: por quanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, mas tu me ferirás o calcanhar. No momento da queda do homem, Deus não veio com uma ação emergencial. Ele já tinha projetado isso antes, e ele sabia que isso tudo ia acontecer, e nós vamos ver isso mais adiante. O Senhor chega e dá uma palavra de sentença, ou seja, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E vocês vão ver que essa era uma promessa dos homens antigos. Quando o Jó está lá naquela situação dificílima, o que quer que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor e que por fim se levantará sobre a água. Ainda que as vermes comem as minhas peles, na minha carne eu verei ali é um resumo do Evangelho, escrito aí. Nesse texto de Jó tem um resumo do Evangelho. Eu sei que o meu Redentor vive. Fala que está lá em João capítulo 1, da eterna existência de Cristo. E que um dia ele se levantará sobre a terra. Também está lá em João capítulo 1, que Jesus Cristo ele veio literalmente essa terra. Mas Jó ele fala uma coisa interessante. Ele fala: se eu não viver para que isso aconteça, porque eles tinham esperança que isso aconteceria logo, foi por isso que ela colocou o nome do filho dela de Caim. Eles tinham esperança que isso aconteceria logo. Ele dizia: ainda que eu esteja nos ossos, ou seja, porque essa era a ideia que eles, era um símbolo que eles usavam para a morte, ou seja, estivesse só na carne, vendo a sepultura, eu mesmo assim verei a Deus, porque só Deus tem o poder de morrer e ressuscitar. E foi o que Jesus fez. Jesus, quando morreu, subiu ao alto, mas antes de subir, ele desceu a parte mais profunda da terra. Ele foi lá, levou o cativo o cativeiro e deu os mãos aos homens. Então, os homens de Deus, eles morriam nessa esperança, na esperança dessa sentença. Lembra-se, para nós entendemos que o livro de Jó, ele foi escrito antes da lei levítica. Então Jó não tinha os ritos levíticos para ter esperança de que passava o seu pecado para um cordeiro igualado. Mas você vê que ele já oferecia sacrifício pelos seus filhos a Deus, porque eles tinham essa esperança. E eles tinham essa ideia que só um inocente morrendo poderia resgatar a humanidade caída. Foi por isso que o primeiro Adão foi feito algo feito, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Eles tinham essa ideia.
Eles tinham conhecimento disso. Eles tinham total consciência disso. Por causa dessa sentença aqui, provavelmente. Eu falo no caso de Jó. E diante de todos eles que foram antes de dilúvio ou após dilúvio. Eles tinham essa esperança. Mas, vamos voltar mais. Se tem como voltar mais. O Evangelho, ele é chegado do Reino de Deus até nós, e ele é o cumprimento de uma promessa. Promessa feita à humanidade, que a salvaria através do Redentor. O cumprimento de uma sentença no Éden, que eu não posso nem dizer uma promessa, uma sentença dada à serpente, mas o Evangelho também é o cumprimento de uma promessa feita por Deus ao seu Filho Jesus Cristo na eternidade, que um dia lhe daria uma humanidade redimida, justificada, santificada e glorificada. O Pai e o Filho e o Espírito, eles vivem em estado de eternidade. Nós vivemos no estado de tempo. Na eternidade, quando nada existia, ou seja, houve um tempo em que nada existia. Eu falo de nada existia, eu estou falando das coisas visíveis. E também das coisas invisíveis referente aos anjos. Quando só o Pai, o Filho e o Espírito existiam numa comunhão perfeita, o Pai prometeu ao Filho que lhe daria uma humanidade redimida, justificada, santificada e glorificada. Abram comigo aí, eu quero que vocês abram comigo isso. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Tito, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Está escrito assim: esperança de vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Em algumas versões está antes do tempo dos eternos. Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Eu vou ler a partir da parte. Vou ler o todo. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Senhor nos salvou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu poder, o seu propósito e graça, que Ele deu a Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, no livro de Tito, no capítulo 1, na carta do apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 2, versículo 3, está escrito lá que foi feita uma promessa nos tempos eternos. Mas a promessa foi feita a quem? No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, versículo 10, está a resposta. Foi feita a Cristo. A Cristo. Segundo o poder do Evangelho, essa promessa feita ao Filho foi cumprida. Muitas vezes, nós olhamos e pensamos assim. Nós somos tentados a pensar assim. Será que nós somos salvos para ir para o céu? Será? Nós somos salvos para ir para o céu? Nós somos salvos para ser abençoados? Nós somos salvos para ser curados? Somos mesmo? Nós somos salvos para vencer Satanás? Para expulsar o demônio? Nós somos salvos para ver a derrota dos nossos inimigos?
mas nos deu tudo concernente a ela, todas as bênçãos que dela nós podemos obter. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo acerca do seguinte: Timóteo, toma posse da vida eterna. O que nós podemos entender com isso? De muitas coisas. É o seguinte: você imagina o quê? O que vai haver na vida eterna? Por exemplo, na vida eterna nós vamos ter um corpo glorificado, ou seja, um corpo santo, que nunca mais nós vamos pecar. Para que nós esperávamos isso? Tomamos posse disso agora. Na vida eterna nós vamos ter uma comunhão perfeita com Deus. Para que esperar isso? Toma posse disso agora. Leia a palavra, olha a Deus, vem para a casa de Deus, tem uma comunhão com Deus. Na vida eterna nós vamos ser cheios do conhecimento de Deus e nós vamos viver eternidade, recebendo do Senhor coisas inefáveis. Para que esperar isso? Começa a tomar posse disso agora. Leia a palavra de Deus. Na vida eterna nós vamos adorar a Deus, ou fazendo obras para Deus. Veja que absurdo. No livro da Apocalipse fala até que no céu vai ter uma fábrica. Nós vamos estar lá no céu servindo a Deus de dia e de noite sem cansar. Para que esperar isso? Para essa coisa prazerosa, maravilhosa? Toma posse disso agora. Para que você tome posse e realize isso, Deus é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida para que nada impeça. Ele é capaz de curar, de derrubar o inimigo, de te dar vitória, para que isso aconteça. Mas para os seus próprios deleites particulares, está arriscado você não receber. Porque o Tiago vai dizer na sua carta dele no capítulo 4: de onde vem a guerra e a esperança de nós? Não vem disso? A saber, de nós pedimos para nosso próprio deleite? Pedis e nada tens, porque pedis mal e não receber. Pede para quê? Para gastar os seus próprios deleites. É claro que o Senhor quer nos abençoar para que nós tenhamos prazer em nos abençoar, porque o Senhor também se agrada em nos abençoar. Mas o foco de Deus para a sua vida é que você nunca desvie para a direita nem para a esquerda. E para que isso aconteça, Ele vai te dizer sim e não. Basta você entender isso. Então será que é só para a gente receber bênção de Deus? Não. Isso faz parte das boas coisas que o Senhor tem para nós. Mas a grande questão é que o nosso Pai prometeu ao seu Filho, Jesus Cristo, que lhe daria uma humanidade redimida, justificada, santificada e glorificada. E tanto isso é realidade, que o próprio Senhor Jesus tinha total consciência disso. Veja que está comigo no livro de João, no capítulo 6, o versículo 37 e o versículo 39. João capítulo 6, versículo 37 e versículo 39. Vamos ver se Jesus Cristo, ele não tinha total consciência disso, de que o Pai lhe tinha prometido uma humanidade justificada, redimida, justificada, santificada e glorificada. Jesus dizendo: tudo que o Pai lhe dá virá a, tudo que o Pai lhe dá virá a, tudo que o Pai lhe deu. Deu quando? Deu quando Jesus nasceu aqui na terra? Não. Tudo que o Pai lhe dá virá a mim. E o que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. E a vontade do meu Pai que está no céu é esta: que nenhum de todos que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. João capítulo 10, versículo 27 e versículo 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito sério. Você está dentro de um plano traçado por Deus desde a eternidade. Na eternidade, Deus já tinha visto você aqui. Não é uma coisinha só para resolver as suas questões pessoais
Deus Pai para o seu filho, que o Pai faz para o seu filho. Agora, sabe o que é interessante? Vai dizer assim: então, irmão, nós somos um fantoche, um capricho na mão de um Deus caprichoso que resolveu dar para o seu filho um presente e ele é capaz de fazer qualquer coisa para que isso se cumpra? De maneira nenhuma, porque esse Deus que amou o filho desta maneira, ele também nos ama da mesma forma. Porque a maior prova disso é que ele pega aquele por quem é todas as coisas e entrega para morrer ao nosso favor. E a palavra de Deus diz que assim Deus cumpre seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu tenho uma opinião particular. Quem pode concordar, pode concordar. Quem quiser discordar, está livre. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor foi tal que ele entregou o seu próprio filho. Não tendo João como dimensionar esse amor que foi dado, ele falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Vou dizer como é que ele amou. Não tem como explicar. Vocês dizem, ele deu o filho. Dá para imaginar isso? Ele deu o filho. Agora, o interessante é que tem texto da Bíblia que nos dá a impressão que depois que nós reconhecemos esse ato de Deus, Deus passa a nos amar ainda mais. Porque em João capítulo 15, eu não tinha separado aqui, então eu vou ter que ler um bom pedaço do texto para que vocês possam ver. Olha só o que está escrito. Vamos ler aqui a partir do versículo. A partir do versículo 7. Esse capítulo é conhecido. Jesus dizendo: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos, assim sereis meus. Agora, olha só o que está escrito aí: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Isso é doideira, não é? Não dá nem para tentar explicar. Vamos ler um outro texto aqui, ó. João 17. Olha só o que Jesus fala aqui. Eu vou ler a partir do versículo 22, para que eu veja aonde está aqui esse texto. Vou ler a partir do versículo 25. Já dá para entender. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles te conheceram que tu enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer ainda, para que o amor com que tu tens amado esteja nele e eu neles esteja. Eu quero ver a pessoa falar: é impossível que não seja isso. Eu, Pai, o fareis conhecer ainda mais, para que o amor que o Senhor tem me amado esteja neles e eu neles esteja. Então, irmão, pode ficar tranquilo, porque você não foi um fantoche na mão de um Deus caprichoso. O Deus a quem você serve te ama como ama o seu filho. Amém. Isso é uma coisa assim que não dá para dimensionar. A maior prova disso é que o Pai, ele não prometeu só para o Filho uma nação, uma humanidade redimida, justificada, santificada e glorificada. Ele também prometeu para o Filho uma humanidade que seja semelhante a Ele. Uma humanidade que não só seja semelhante a Ele, mas que aonde que esse Filho esteja, Ele também esteja. Nós somos filhos de Deus por adoção. Fomos de novo gerados para sermos adotados. O único Filho de Deus da sua própria natureza é o Filho Jesus Cristo. Deus, quando nos adotou, Ele vai fazer como muitos pais adotivos fazem, que dá o melhor
24. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Veja que todo o tempo ele tem essa consciência de que ele recebeu isso do Pai. Ele tem essa consciência. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos... Como é que é? E tu nos destes e guardaram a sua palavra. Pai, aquele que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Tu me has amado antes da criação do mundo. Tu me has amado antes da criação do mundo. Foi um presente que o Pai deu para o Filho antes da criação do mundo. Mas nós não vamos ser um brinquedinho de Cristo. Não vamos ser um boneco de Cristo. Nós não vamos ser um presente para o Filho caprichoso. Nós teremos no céu os mesmos direitos que o Filho tem. Entendeu, né? Você falar que vai querer ter direito de tomar o nome, ser nome do seu 10, quem tentou fazer isso caiu. Então olha só, veja comigo também no livro de Romanos. Eu ia ler eu vou ler o versículo 18, 19 e o versículo 29. Amados. Não, para mim tem o certo. Que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O versículo 29, prologo o versículo 29. Porque o que Dante conheceu, também hoje predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é revelado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, como ele é puro. Ou seja, há na Bíblia a promessa de que um dia nós teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. É Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Mas a nossa cidade está no céu, onde também nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Mas uma coisa interessante, olha só, por que o Pai quer que o Filho, e o Filho também deseja ter uma humanidade semelhante a ele? Por quê? Para que o Filho seja primogênito entre muitos irmãos. É o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, a parte B. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No livro de João, no capítulo 3, 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Quer dizer o quê? Único. Já nas cartas de Paulo, no livro de Apocalipse, Jesus não é mais chamado de unigênito, ele agora é chamado de primogênito. Quer dizer o quê? O mais velho entre muitos irmãos. É por isso que no livro de Hebreus fala que ele não se envergonha de nos chamar de irmão, porque tanto que santifica como se são santificados, são todos um. É muito profundo. O que eu quero mostrar para vocês, eu não estou querendo aqui demonstrar para vocês, nem trazer para vocês uma nova doutrina. Está aqui nas Escrituras. O que eu quero mostrar para vocês é que o Evangelho é uma coisa muito maior do que isso que nós estamos vendo por aí, do que essa brincadeira que eles estão fazendo por aí. Está falando de um Deus que quer ser um em nós. É por isso que Jesus fala
do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus habita em nós. E sabe o que é o mais interessante? É que a gente não explode. Porque ela vai explodir. Ela imaginou que Deus acabou. Gente, é coisa interessantíssima isso. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele é a chegada do reino até nós. O Evangelho é o cumprimento da promessa feita por Deus à humanidade que a salvaria, da sentença dada ao Éden e ao seu Filho, que lhe daria uma humanidade justificada, redimida, justificada, santificada e glorificada, mas glorificada ao ponto dessa humanidade ser semelhante ao Filho. E o Filho tinha consciência disso. Olha só. Vejam o que o Filho fala nas promessas no final de cada das 7 cartas que estão ao Apocalipse. Vamos pegar qualquer um. Vamos lembrar de uma aqui, por exemplo. Ele fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Jesus, quando venceu, foi vestido de quê? Foi vestido de quê, irmãos? Quando Jesus foi no mundo da transfiguração, a roupa, as vestes dele ficou como? Como nenhum lavadeiro poderia branquear, está escrito na Bíblia. É a mesma coisa. O que vencer será vestido de vestes brancas. Ele vai dizer assim também: o que vencer, eu darei uma pedra com o nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. O que quer dizer com isso? Comunhão íntima. Não vai ser aquela ação do bloco. Será que você está vendo aqui? É milhões e milhões. Não, irmão. Você vai ter um nome que ninguém sabe, só você e Deus. Ele vai dizer assim: o que vencer vai sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Assim, irmãos. É por isso que nós somos chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É muito mais profundo que nós temos visto o pessoal pregar aí. Nessas campanhas aí de 900, de 1.500, de 2.000, de 153, de pano, de lenço. O Evangelho é muito mais sério do que isso, irmão. E eu falo com você, para curar, vou falar aí, tem um centro espírita aí que está curando mais do que a igreja evangélica. Tem um centro espírita aí que está curando mais do que a igreja evangélica. É 3 mil operações espirituais por semana. 3.000 operações espirituais por semana diferente. O Janequim está lá querendo ser curado do câncer. E outras pessoas foram lá e foram curadas. E o pai dele, o testemunho, foi curado. Estou falando porque está no jornal. Então você vai ver o Evangelho do carro de... Ainda que você venha, estando aqui, nós temos por obrigação, nós que estamos aqui, passar para você que Deus pode te curar, Deus pode te abençoar, Deus vai fazer isso, mas Ele tem para você algo muito mais além do que você vem pedindo ou pensando. Muito mais além do que isso. Amém. Entendeu? Mas olha só, vamos ver quanto tempo nós temos. Tempo. Entendeu? Olha só, tá? O que o Evangelho é também? O Evangelho, ele também é a manifestação do Filho de Deus. Esse Deus se manifestou, literalmente. No livro de Tito está escrito: a graça de Deus se há manifestado. Está errado. O português está errado ali. Era para estar escrito: a graça de Deus se há manifestado. Mas lá está escrito assim na Bíblia, está escrito mesmo: a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os que creem. Por quê? Porque a manifestação da graça de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Essa manifestação da graça salvadora de Deus é uma pessoa, é o seu Filho, Messias, enviado, o Cristo, é Ele. Por isso que lá está escrito: a graça de Deus se há manifestado. O Evangelho, ele é a manifestação do Filho de Deus. Vocês vão ver lá no relato de João, quando João vai relatar lá a sua parte sobre o batismo de Cristo, ele relata o que aconteceu no dia seguinte. Por isso que começa assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou a pregar disse: aquele que você vir desceu sobre ele o Espírito Santo, este é o Filho de Deus. E eu tenho visto e
manifestação do Filho de Deus. E o próprio Deus disse isso: eis o meu filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho grande prazer. Jesus, em João capítulo 10, está escrito lá: Pai, glorifica-me nesta hora. E veio a voz do céu e disse: já eu tenho glorificado e glorificarei ainda mais. O reino de Deus, ele também é a manifestação do Filho de Deus, porque essa salvação não ficou de longe, ela veio até nós. Aí eu volto de novo no começo, essa é a nossa diferença. A diferença da nossa do Evangelho para religiões, porque o nosso Deus se manifestou pessoalmente. João Batista, ele fala com grande entusiasmo quando ele vê isso. Quando ele fala assim, ó: eu não conhecia, mas aquele que me enviou a pregar disse: aquele que você viu descer sobre ele o Espírito Santo, é ele, meu filho. Dá para a gente parar para imaginar como foi para João Batista ver Jesus vindo sem nunca conhecer, pregando sobre ele de dia e de noite, viveu no deserto, se alimentou e vestiu-se mal para anunciar acerca desse Cristo. E agora ele viu isso. Como é que foi isso para João Batista? O apóstolo João, ele vai relatar isso na sua carta. Nós conseguimos entender mais ou menos o que é isso. Na sua primeira carta, 1 João capítulo 1, versículo 3, João ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. João, ele está relatando essa visão, esse entendimento que ele tem de Jesus Cristo, da palavra da vida que estava com o Pai, e foi para ele, e foi para ele manifestada. Ele falou: só, eu não só vi, mas eu também toquei na vida encarnada. Jesus Cristo, ele era a própria vida encarnada. Eu vi e toquei. João, ele está conseguindo dimensionar isso de uma grandeza, da mesma maneira da parábola que Jesus conta, da parábola das pérolas. Jesus vai dizer que o reino do céu é semelhante ao homem que tem grandes pérolas, mas encontrando uma pérola de grande valor, vai e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola de grande valor. É como um homem que vê algo precioso e fica assim, ó: será que eu posso tocar? Só para eu sentir como é que é? Então toca. Ele tocava. João, quando tocava em Cristo, ele tocava com essa admiração, como quem tocava numa esmeralda, num rubi de grande valor, de valor impensável, inestimável. Era essa a impressão que João Batista teve quando ele olha para mim e fala: Senhor, tu vem a mim, eu é que necessito ser batizado por ti. E Jesus fala assim: ó, deixa que se faça assim para que se cumpra toda a justiça. Caramba, é a manifestação do Filho de Deus. Foi Deus se manifestando a nós. O Evangelho, ele é isso. É a manifestação do Filho de Deus. Mas não é só a manifestação do Filho de Deus, é a manifestação de Deus no seu Filho. Porque o nosso Deus é único. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, composto de 3 pessoas. Todas as 3 pessoas é plenamente Deus, mas é um só Deus. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito é plenamente Deus, mas é um só Deus. E a segunda pessoa da Trindade se manifestou a nós. Então não era só o Filho de Deus, o Filho que Ele criou, o Filho que Ele gerou na eternidade. Não, era o próprio Deus em nós. Foi por isso que quando Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu falei: Filipe, há quanto tempo eu estou com vós, você
o Pai está em mim, creia pelo menos por causa das mesmas obras. Em João capítulo 5, Jesus disse: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Não está falando só de ser um filho, está falando de ser o mesmo ser. Porque por mais que o seu filho seja obediente a você, se ele for só filho, ele não faz tudo o que você faz. Mas Jesus disse em João capítulo 5: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. E ainda lhe falo mais: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, e deu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso é muito sério. Então, a manifestação do Filho de Deus não é só a manifestação de um filho que Deus teve, é a manifestação do próprio Deus em seu Filho. No livro de João, no capítulo 1, versículo 30, está escrito: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 1 João capítulo 1, versículo 2: porque a vida foi manifestada a nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas um filhinho do papai dele. Jesus Cristo é a manifestação do próprio Deus. Olha só o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é a expressão máxima da glória de Deus. Ele é simplesmente a expressão máxima da imagem de Deus. Simplesmente isso. Se você quisesse ou quiser saber como Deus seria, como Ele agiria, o que Deus faria como se viesse aqui nessa terra, deixa eu te dar uma notícia: Ele já veio. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele veio e tudo que Deus faria foi o que Jesus fez. Deus não faria nem mais e nem menos. Ele faria exatamente o que Jesus fez. Porque Jesus Cristo é isso. Ele é a manifestação do Filho de Deus. O Evangelho também é, como nós vimos, a manifestação do poder salvador de Deus através do seu Filho. Eu já disse isso, mas eu quero citar um texto com vocês. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Porque eu não me vergonho do Evangelho. Porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, mas também dos gregos. Porque Deus, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando em nós os nossos pecados. Jesus disse: eu não vim para ajudar o mundo, eu vim para salvar. Vai haver um dia que Ele vai vir para ajudar, mas Ele veio para salvar. Por isso, por mais que nós amamos a Cristo, como João e Tiago amaram, nós devemos saber de que espírito Jesus é. Porque amar a Deus não é sinal que você sabe de que espírito Jesus é. Não é sinal que eu saiba de que espírito Jesus é. Porque dos discípulos mencionados, dos 12, o que aparenta amar mais a Cristo foi João e foi Tiago. E foram justamente eles que falaram a Jesus:
Se ele não queria que rogasse ao Pai, ele dissesse fogo do céu para destruir os samaritanos. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para julgar os homens, para condenar os homens, mas para salvar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, parte A do versículo 30. Mas os que são chamados, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus Cristo, o qual foi feito por nós, o qual foi feito para nós por Deus, justiça, santificação e redenção. Só que nós sabemos o que é o Evangelho, sabemos qual é o propósito do Evangelho, sabemos que o Evangelho não é uma religião, que o Evangelho é a chegada do reino de Deus até nós, que o Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus feita à humanidade, feita no Éden como sentença, feita ao seu Filho na eternidade, que o Evangelho é a manifestação do Filho de Deus, não só a manifestação do Filho de Deus, mas que o Evangelho é também a manifestação de Deus do seu Filho. Que o Evangelho é o poder salvador de Deus para os homens através de Jesus Cristo. Por isso nós não devemos nos vergonhar dele. Porque se a gente se vergonhar dele, também o Jesus Cristo se vergonhará de nós diante do Pai e dos seus anjos. Se o negarmos, ele também nos negará diante do seu Pai e dos seus anjos. Se formos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas e aí? E até lá? É por isso que o Evangelho, ele também é a manifestação do poder transformador de Jesus Cristo. Sabe por que o Evangelho não é religião? Porque o Evangelho tem poder de transformar as pessoas. Foi por isso que o apóstolo Paulo ele disse: em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, em si ser uma nova criatura. E para que nós somos uma nova criatura? Para que assim como o Filho esteve aqui na terra e representou o Pai, resgatando a humanidade, nós também sejamos instrumentos de Deus para ganhar almas para Cristo. Por isso, tudo que se faz na igreja tem que ter dois objetivos principais: ganhar almas para Cristo e aperfeiçoar os salvos. Se não tiver esses objetivos, vai perecer pelo uso. Jesus Cristo ele disse: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio a vós. O teu objetivo nessa terra, peregrino, é ganhar alma para Cristo. Se nós não fazemos isso, nós não entendemos ainda qual é o plano de Deus. E a vontade de Deus é essa: que nenhuma das almas que foi dada para Jesus Cristo pereça, mas que ele ressuscite nos últimos dias. E quem é que vai ser usado como instrumento de Deus para resgatar essas almas? Somos nós. De quem e como Deus vai resgatar as almas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor? É através de nós. É de quem que Deus vai sitiar o reino de Satanás, jogar os muros dele por terra e despojar os seus bens? É através de nós. Quem negligencia isso nunca vai experimentar o poder de Deus real na sua vida. Vai ter que ficar batendo palminha para o testemunho dos outros e nunca terá um real testemunho de si. Só vai ter que ter testemunho desse, que são maravilhosos. Eu também quero ficar rico. Deus abriu uma portinha de emprego, Deus me deu um carrinho, Deus fez isso, e só se reduz a isso. Não passa disso. E Deus levou para vocês. Eu preferi que desse um testemunho desse, o dono da Casa Bahia, que tem uma história que deixa qualquer um comovido. O dono da Ricardo Eletro, que tem uma história que deixa qualquer um comovido. Eles têm história de superação muito melhor do que a nossa. A história de Bill Gates é muito melhor do que a maioria dos evangélicos que está aqui dentro. Porque Jesus não veio para isso, não. Jesus veio para salvar a sua vida e te dar o privilégio de ganhar alma para Ele. E sabe o que é o mais interessante? Fazer isso que nós negligenciamos fazer, os anjos desejam fazer e foi impedido. Por isso, nós podemos chamar hoje a grande comissão de a grande comissão.
Porque nós temos vergonha. Nós não queremos desagradar ninguém. Nós queremos ser um crente maneiro. Nós queremos ser um crente legal. Nós queremos ser um crente bacana. Mas a gente agrada ao mundo e desagrada a Deus. Irmãos, nós temos um privilégio que nenhuma humanidade tem. A palavra de Deus vai dizer no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, que a igreja, ela é o consulado de Deus aqui na terra. Que a igreja é o consulado de Deus aqui na terra. E que nós somos diplomatas. Nós somos, qual é o termo que usa? Embaixadores. Embaixadores. Sabe o que significa embaixadores? Quem quiser olhar para Cristo hoje, não vai achar Cristo em lugar nenhum, se não for na nossa vida. E se Ele não ver Cristo na nossa vida, Cristo não vai ser revelado. Foi por isso que Jesus disse: ninguém querendo edificar, iluminar uma casa, põe a vela debaixo da cama, vai colocar no local alto, para que todos vejam. E ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O objetivo do Evangelho, da transformação de nossas vidas, é fazer de nós pessoas semelhantes a Cristo, representantes de Cristo. Deus é luz e o Filho é luz. E sabe o que Deus fala para a gente? Sejais astros desse mundo, seja luz desse mundo. Como Deus foi luz, Ele quer que nós sejamos luz. Isso é muito profundo. Agora, Jesus fala assim, no livro de em João capítulo 13, está escrito que Jesus, sabendo que tudo foi entregue nas suas mãos, tendo nos amado, nos amou até o fim. João capítulo 11. Tendo nos amado, nos amou até o fim. Tendo nos amado, nos amou até o fim. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus vai falar assim, alegrai-vos, pequeno rebanho, porque foi de agrado do Pai entregai-vos o reino, foi entregue a nós. Ele reparou que tem que fazer um monte de coisa aí, faz o que quer? Um dia você é julgado, mas foi entregue a nós. O reino de Deus, aquele reino que Jesus anunciou, aquele reino que teve no plano eterno de Deus, que a nós foi manifestado, a igreja, como está em Efésios capítulo, no livro de Efésios, que esteve oculto no coração de Deus, e que agora a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada, principal e protestada através da igreja, foi entregue a nós, irmãos. Foi entregue a nós. Por isso eu tenho uma certeza absoluta que fazer parte do Evangelho não é ser um fantoche ou um brinquedinho na mão de um filho caprichoso e de um pai extremamente amoroso para o seu filho, para fazer os caprichos do seu filho. Com certeza que não. Nós fazemos parte de um plano que só pode ser resumido assim: um plano que foi traçado na eternidade. Na eternidade. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite, nessa quarta-feira que nós estamos nos encontrado aqui para aprender a palavra de Deus. Espero que vocês saiam daqui com essa palavra no coração de vocês, e que a partir de hoje todos nós viemos fazer realmente a diferença aonde nós chegamos. Viemos fazer a diferença aonde nós chegamos. Assim nós vamos glorificar o nosso Pai que está no céu, dando